O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Hoje nós vamos receber aqui um convidado especial falando sobre um assunto que talvez muitos de vocês aí em casa tenham bastante dúvida e não é um assunto que a gente gosta muito de falar não, né? A gente vai falar hoje sobre imposto de renda. O que isso tem a ver com saúde, né? Tem bastante coisa a ver com saúde. E eu estou recebendo então o André Pereira da Silva. O André é da Novo Horizonte Serviços Contábeis e a gente vai bater um papo aqui. André, seja muito bem-vindo ao programa Muito Mais Saúde. Eu vou deixar esse momento agora que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, aonde fica Novo Horizonte, para o pessoal de casa aí já ir pegando a dica, se quiser trocar alguma ideia de dúvida aí depois com o André. Pode falar, André. Sim, Márcia. É um prazer estar com vocês novamente, podendo compartilhar de conhecimento. Nós estamos à frente, sou o diretor, proprietário da Novo Horizonte Serviços Contábeis e é esse compartilhar, né? O que vocês sempre colocam esse canal em aberto com a gente para que a gente possa trazer conhecimento. E como você bem citou no início do programa, né? O imposto de renda tem muito a ver com a saúde, porque a gente sabe que demanda, né, um gasto para manutenção da saúde e muitos deles acabam pagando o imposto de renda. Então, assim, é um momento de buscar conhecimento, buscar orientação e a Novo Horizonte está sempre aberta a orientar, a trazer essa desenho de orientação e conhecimento para todos os contribuintes. Bem, pessoal, é bacana a gente poder ter essa fonte de pesquisa, de busca, né? Depois a gente vai deixar aqui para vocês o telefone de contato da Novo Horizonte e aí eu sei que vão surgir muitas dúvidas depois do papo que a gente vai bater aqui. Mas, André, a gente vai começar tentando mostrar para as pessoas e elas poderem entender um pouquinho e saber em que situação elas se encontram, quem está obrigado a declarar o imposto de renda. Estão obrigados aqueles contribuintes que tiveram rendimento no ano de 2020 no limite de tributáveis, né, acima de R$ 28.559,70. Quando a gente fala, Márcia, muitas pessoas falam assim, só o rendimento tributável. Não, tem aqueles contribuintes também que possuem rendimentos isentos. Então, essa parcela de rendimento isento, a gente há de se verificar também que até acima de R$ 40 mil, ele está obrigado à declaração de imposto de renda pessoa física no ano, agora a entrega, que é o período, né, de 1º de março a 30 de abril, relativo às informações do ano calendário 2020. Então, é aquela atenção para que se faça o quê? O preenchimento correto, a entrega correta dessas informações e possa apresentar o fisco de uma maneira assim exigível e concreta, correta, para que não tenha procedimentos de malha fiscal, né, que acaba penalizando o contribuinte. Isso é importante a gente lembrar, pessoal. Ele colocou aqui um valor, né? R$ 28.559,70. Exatamente. Esse valor está incluído aí a sua vida, né? Tudo que passou pelas suas mãos que chega a esse valor, o mínimo é isso aí, né? Você tem que declarar. Porque tem muita gente, André, que eu acho que tem dúvida às vezes, né? Por exemplo, um pensionista ou... Vamos no pensionista, que é um exemplo que me veio agora aqui na cabeça, né? Às vezes ele acha que não precisa, porque o valor às vezes é pequeno, ele não faz essa conta, que isso durante 12 meses vai dar esse valor que você colocou aqui e ele não se preocupa, né? Então tem que ter esse cuidado. Tem que ter um cuidado enorme, foi até bom você citar a questão do pensionista também, que ele é aposentado, o pensionista, ele tem um limite também, até aqueles que possuem mais de 65 anos de idade, a gente se depara muito com isso no nosso escritório. Eu não preciso fazer a declaração. Primeiro, se observar o rendimento que ele possui,
para verificar a necessidade da entrega, que em muitos dos casos ele tem um teto de limite de isenção e tem também dentro do informe dele a parte de rendimentos tributáveis. Então, os rendimentos tributáveis que são compreendidos todo o rendimento de trabalho assalariado ou desenvolvimento de alguma atividade profissional que esse contribuinte tenha, né? Geralmente, André, outra dúvida que me veio aqui. Quem trabalha, quem é assalariado e recebe lá no seu contra-cheque, já vem a dedução do imposto de renda, certamente essa pessoa vai declarar imposto de renda, né? Mas tem aquele que não vem. E aí? Como é que fica isso? Aqueles que estão abaixo desse limite, eles não têm a obrigatoriedade da entrega. Mas os que estão acima desse limite, eles têm a obrigação da entrega do imposto de renda, e alguns que possuem o trabalho assalariado, eles já têm o quê? A parcela retida em seu contra-cheque, a parcela da retenção do imposto de renda pessoa física. Então, fica uma orientação a todos esses. Essa parcela que é retida mensalmente, ela se torna o quê? Uma restituição do imposto de renda. Então, se avaliar junto com o seu contador, com um profissional qualificado, para que tenha o quê? Tenha a restituição desse valor que já foi retido em parcelas mensais. Então, é aquele momento de se adequar e tentar resgatar esse dinheiro que é de boa valia, né, nesse momento que a gente está vivenciando. Opa, então tem uma chance aí, né, de eu conseguir recuperar parte disso, né, porque eu já falei aqui no início do programa, ninguém gosta de eu falar imposto de renda, né, a gente tem até lá a figura do imposto de renda que é o leão, né, então ninguém gosta, mas que boa notícia, tem a possibilidade então de se resgatar parte desse valor, né, é lógico que aí tem toda uma matemática que vai ser feita, né, André, e a gente já vai começar a entrar um pouquinho nesse assunto aí, das despesas que são dedutíveis. E lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando de pessoa física, né? O nosso papo aqui está em torno de pessoa física. Então, quais são as despesas dedutíveis do imposto de renda? Aí a gente vai entrar um pouquinho no assunto também de doenças. Eu acho que o André vai abranger aqui falando um pouquinho como fazer essa dedução. Sim, Márcia, vamos entrar um pouquinho na área da saúde, né? Voltado a essa área da saúde. Lembrando que as despesas dedutíveis, elas são abrangentes. O que pode ser de despesa dedutível? Aquela despesa do plano de saúde, a despesa de gastos médicos, gastos hospitalares, desde que tenha a nota fiscal da entidade do hospital que prestou esse serviço. Então, são todas essas despesas que podem entrar a beneficiar esse contribuinte. Como colocado anteriormente, isso vai o quê? Se voltar a favor para que se tenha uma restituição do imposto, às vezes já retido. Então, é o momento de se avaliar, até mesmo, Márcia, tem doenças graves, né? Portadores de doenças graves, cardiopatias graves, aqueles que desenvolveram câncer. Então, há o conceito de se buscar a isenção do imposto de renda. E, em muitos casos, esse contribuinte que é portador de uma doença grave, o que acontece? Ele desconhece esse fato. Então, é aquele momento dele procurar o profissional, porque a doença, às vezes, foi contraída há 1, 2 anos e, às vezes, ele está pagando o imposto de renda a mais, essa retenção. E, muitas das vezes, o contribuinte pergunta para a gente. Ele fala assim, André, o que eu posso fazer? Eu posso buscar um laudo médico com um profissional e que essa doença seja reconhecida anteriormente, do momento da constituição da doença, eu já posso pedir a isenção do imposto de renda? Posso, e mesmo que não tenha feito, ele pode pedir essa isenção desse tempo, desde que a doença foi propriamente dita e verificada, né? Sim. Desde o momento que declarou que ele tem a doença, ele então teria a isenção disso aí. E aí se tornaria um retroativo, digamos assim, né? Que ele poderia descontar no que ele teria para frente, de pagamento para frente, algo assim, né? E muitas vezes, vamos deixar claro, né? São doenças que já têm algum agravamento, né? Porque, às vezes, por exemplo, a gente que lida um pouquinho com diabetes, as pessoas perguntam, diabético tem isenção de imposto de renda? Você já falou, já fez um programa com a gente falando sobre isso, né? Mas voltando um pouquinho, tem, desde que ele já tem alguma complicação da diabetes, que tem alguns termos lá no item da declaração,
que ele vai comprovar isso, né, através de laudo médico, e aí sim ele consegue isenção. Como esses dias eu pesquisei, por exemplo, isenção do IPVA, né? Ele tem, mas tem que ter alguma complicação da doença, não a doença só em si, ele ser diabético dá o direito a ele, né? Então acho que é bom a gente também deixar isso claro aqui. Me veio aqui, vamos só esmiuçar um pouquinho. Se eu fizer um atendimento, então, particular e pagar por esse atendimento, um exame, uma consulta, e eu tiver o recibo, até um tratamento dentário também, né? Se eu tiver esse recibo, então eu consigo fazer a dedução, não é isso? Sim, até uma boa colocação, a primeira e bem correta dessa questão de doenças. Às vezes nos questionam também a questão da diabetes, porque assim, muitos desconhecem, mas às vezes a diabetes leva a algumas doenças, até mesmo a cegueira, em alguns casos mais graves, né? Tem essa previsão. E está dentro do rol das doenças doenças graves, que advindas de outra patologia, né, que podem trazer, são contempladas, né? Podem trazer a isenção. E falando um pouquinho mais de despesas dedutíveis, como foi colocado, esses recibos, mesmo da despesa médica particular, eles são aproveitáveis dentro do imposto de renda como despesas dedutíveis. Muitos nos perguntam também, eu tenho um filho que é meu dependente, eu posso abater essa despesa do meu dependente? Sim, eu posso abater a despesa do dependente. Às vezes há um equívoco, né, por parte de alguns profissionais, que eles acabam não determinando no recibo da despesa médica quem é o beneficiário desse tratamento. Então, sempre que o contribuinte for pagar uma consulta, fazer um pagamento de algum dependente da família dele, seja filho, esposa, sempre pedir que coloque o beneficiário desse tratamento, porque essa despesa é o quê? Uma despesa aproveitável dentro do imposto de renda que vai gerar um benefício para esse contribuinte numa restituição maior desse imposto. Entendi. Então isso tem que estar tudo muito claro, né? Talvez até com o CPF, né, desse filho, para ele poder fazer essa comprovação real e não ter problema depois, né, com a malha fina. Bom, aqui eu ia fazer exatamente essa pergunta dos dependentes, né? Você já colocou pra gente, que bom. A gente vai andar um pouquinho, porque tem bastante coisa para falar. André, possuo um patrimônio superior a R$300 mil. Tenho que declarar imposto de renda? Tem que declarar, Márcia. É uma condição também obrigatória para o imposto de renda pessoa física. Às vezes tem aquele contribuinte que já é aposentado e ele não tem um rendimento tão alto, mas ao longo da vida dele ele constituiu um patrimônio. Então, se ele tem esse patrimônio superior a 300 mil, e quando a gente fala de patrimônio é juntando toda a parte de bens, imóvel, veículo, saldo em conta bancária, somando toda essa parte, ele obtendo um patrimônio superior a 300 mil reais, mesmo que ele não tenha obtido rendimento no ano de 2020, é o ano base agora, ele está obrigado à entrega do imposto de renda pessoa física. Ele tem que fazer o preenchimento e entrega no prazo de 1º de março a 30 de abril. Ok. Aí eu vou jogar mais uma perguntinha dentro disso aqui. Então, se for superior a 300 mil. Agora, um exemplo. Se você tem um carro, né? Você adquiriu um carro, mas você ainda está pagando, como é que se declara isso? A questão do carro, tem que se verificar primeiramente a parte de bens, o valor desse veículo, porque ele vai constituir o veículo quando ele é adquirido através de financiamento. Há de se declarar tanto na parte de bens, como na parte de dívida, que seria o quê? O saldo devedor desse pagamento, desse financiamento. E à medida que essas parcelas vão sendo pagas, vai se dando a liquidação desse financiamento. Então, toda aquela parte de bens, mesmo que seja financiado, às vezes até o imóvel que se encontra em financiamento, ele deve ser declarado e preenchido os requisitos e as informações na declaração de imposto de renda pessoa física. Então, é um cuidado que deve se ter na hora de preenchimento. Tá vendo que boa dúvida? Porque às vezes as pessoas acham que o correto é deixar, né,
quitar essa dívida, quando quitar, aí sim você declara, né? Acho que a maioria das pessoas tem essa ideia, né? Não preciso declarar agora porque o carro ainda não é meu, ainda não paguei, ele ainda está alienado, digamos assim, e aí eu não preciso declarar. Então, não é assim, né? Sim. Ele já pode fazer essa declaração tanto na dívida quanto no bem em si. Sim, ele já deve mensurar o patrimônio que ele possui e fazer o quê? A relação de informações, trazendo a realidade no preenchimento da declaração de imposto de renda dele, tudo que ele possuía até o período de 31 de dezembro de 2020. Essa declaração, ela contempla todo o ano calendário 2020. Então, é aquele momento, né, que a gente está de levantar todo o patrimônio, toda a informação de rendimento assalariado e até mesmo os pensionistas também entrarem no site, pegar esse rendimento da aposentadoria e verificar mais do que nunca as despesas que são dedutíveis, as despesas com saúde, as despesas com ensino. Então, é o momento de fazer aquele checklist, verificar todas essas informações para que possa, como você bem citou, atender o leão de maneira correta, né? Bem, André, a gente vai dar uma pausazinha para um intervalinho comercial. Voltamos já, não saia daí. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão, e o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial e hoje estamos aqui conversando um pouquinho sobre imposto de renda. Estamos recebendo o André Pereira da Silva, que é da Novo Horizonte Serviços Contábeis. E a gente já falou um pouquinho aqui sobre o leão, sobre como deduzir aí as despesas no imposto de renda. E agora a gente vai entrar para um momento que a gente viveu aí muito forte agora durante esse período de pandemia, que foi a mudança, né, do trabalho, do tipo de trabalho das pessoas. E apareceu uma nova modalidade que é o trabalho informal. E a gente vai falar sobre o poder da fiscalização nesse trabalho. Como me prevenir, André? Márcia, infelizmente todo esse diagnóstico, esse momento de saúde que nós estamos vivendo, né, com a Covid, levou a muitos buscarem uma alternativa e uma fonte de renda, né? Então, dentro do nosso escritório, da Novo Horizonte Serviços Contábeis, nós verificamos que houve um crescimento. E isso foi muito pulsante na cidade de Nova Friburgo para o quê? Aquele trabalho informal, que são aquelas pessoas que às vezes estão envolvidas com a confecção, criaram plataformas de venda, buscaram alguns sites de venda para poder fomentar um pouco e trazer recursos para casa nesse momento de grave situação de saúde, né, da população. Então, o que se tem que tomar cuidado? É ótimo, o empreendedorismo ele é ótimo para a cidade, mas tomar um cuidado com o poder da fiscalização. O que a gente quer tornar abrangente com isso? Aquele trabalhador informal que ele está fazendo toda a movimentação dele no CPF, a Receita Federal hoje ela tem um monitoramento muito grande e muitos desses, Márcia, constituíram não só plataformas de venda, mas até buscaram cadastro de máquina de cartão, tudo isso para poder facilitar e escoar essa venda. Então, nesse momento, tomar todo o cuidado, porque a Receita Federal ela tem feito monitoramento constante desse trabalho informal. É ótimo o empreendedorismo, somos a favor, mas que tenha um conceito bem trabalhado para que esse
contribuinte, esse trabalhador, esse empreendedor, mais tarde ele não sofra nenhuma sanção da lei, né? É verdade. Eu acho que é bacana a gente colocar, né, para o nosso público, as pessoas têm que lembrar que na maioria das vezes, tudo que você vai fazer precisa do CPF, né, André? E esse CPF hoje, ele está interligado. Qualquer lugar que você for, que você cadastrar, que você fizer, o que você fizer em cima desse CPF, a Receita está lá de olho em você, né? Então, as maquininhas, você citou, né? As maquininhas. Geralmente, a pessoa pede a maquininha no seu nome, né? E vai fazendo, vai lançando as compras ali. E isso vai aparecer para a Receita. E aí ele pode ser penalizado lá na frente, né? Porque a Receita vai vir em cima dele pelo faturamento que ele fez em cima daquele CPF, né? Então tem que ter esse cuidado. Sim, a questão do CPF tanto é monitorado para a questão da renda, como nós colocamos já aqui no programa, a questão das despesas que são necessárias para o imposto de renda. Isso é o quê? Exigir também do profissional que vai conceder essa despesa, seja o médico, o dentista, que ele forneça o recibo, né? Destacando o CPF do contribuinte, CPF do beneficiário, porque a Receita Federal hoje ela tem um filtro muito grande. Até as clínicas, os hospitais, elas são obrigados, essas instituições, a apresentar declarações para o fisco que devem informar o CPF de cada contribuinte. Então é o momento de ligar para o médico, para o dentista e cobrar essa informação para que depois isso não recaia sobre o paciente, a necessidade que ele tem de um recibo e às vezes não consegue. Então a gente fala muito assim, hoje está muito atrelado a situação do CPF e o poder do fisco. Então cada vez mais é tomar um cuidado, um certo amparo, pedir a orientação de um profissional. Em caso de dúvidas, a Novo Horizonte está aberta a trazer informação, a atender todo mundo de maneira com excelência. Temos uma equipe lá para ajudar. Então, podem contar com a nossa ajuda, porque estaremos sempre à disposição de todos. O telefone está aí, pessoal. Vocês podem acessar o WhatsApp, né, André? E vocês serão atendidos. Mas podem ir também no Novo Horizonte se quiser, né? Que fica ali em Olarias. Você sabe o número certinho? Lá nós estamos com a nossa sede, né? Na Rua Presidente Vargas, 7, salas 201, 202 e 203. E fica o convite. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto, mas fica aquele convite do café. Quem tiver assim, alguma dúvida pode estar à disposição de estar lá com a gente, pessoal, buscando orientação com todo mundo. André, MEI, precisa declarar imposto de renda? MEI, microempreendedor individual, precisa declarar imposto de renda? Sim, falando desse trabalho, né, muitos formalizaram também como microempreendedor individual. E às vezes muito se escuta, né, e a gente fica até assim estarrecido um pouco, que o microempreendedor não precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Em alguns casos, mas ele precisa sim fazer, porque a Receita Federal ela trabalha dentro de um nível, né, de presunção de lucro dentro do microempreendedor individual. Então ela tem um patamar que seja para o comércio, para o serviço, para estabelecer essa presunção do lucro. Então a parte do lucro ela se torna isenta e tem a parte tributável. Então a gente sempre fala assim, busque o contador, busque a orientação, né? Na dúvida, né? Melhor buscar, isso, né? Na dúvida e na situação do erro, né? Busque quem pode trazer uma informação concreta e auxiliar nesse momento de troca de informações, né? Agora a gente vai falar, já quase terminando o nosso programa, prazo de entrega da declaração, isso é importantíssimo, né? E em seguida a gente vai falar aqueles que não entregam no prazo. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, o prazo de entrega da declaração nesse ano ele começa em 1º de março e vai até 30 de abril. Então vamos focar, tem um tempo hábil, tem esse tempo para se buscar essa documentação. Então, 1º de março a 30 de abril. Esse ano, né, mas infelizmente falando de saúde, é um momento atípico. Acho que tanto para o contribuinte, para a pessoa física, para o contador. Então, é aquele momento que, logicamente, vai se ter um atendimento de capacidade, mas é que todo mundo está revendo o modo até de atender, né? E é necessário isso, o modo de atendimento. Então, não deixar para a última hora, porque muitas das vezes o que a gente citou, seja parte de doenças graves ou doenças contraídas já há mais tempo e que ainda não tiveram um laudo médico definitivo ou que não buscaram esse laudo médico
para se isentar do imposto de renda, é o momento de fazer esse trabalho para que possa trazer benefício, né? E é um momento que todo mundo está precisando desse rendimento. Então, é se utilizar disso para que possa ajudar essa família, esse contribuinte, né? Só o que você falou, não deixar para a última hora, porque, por exemplo, se for lá na Novo Horizonte presencial, você não vai poder acumular pessoas ali, vai ter que ser atendendo aos poucos, né? Pela questão da saúde, da pandemia, pelo cuidado. Então, não deixar acumular, não deixar para a última hora, porque de repente você não vai ter vaga lá para atender todo mundo, né? Mas você tem também o WhatsApp, você vai estar ali dando orientação, respondendo, mas mesmo assim, para tirar dúvida, tirou dúvida, precisa de um novo documento, você vai dizer que precisa trazer isso, trazer aquilo, então tem que ter tempo. Então, o importante é desde já pesquisando, né? O que precisa ser feito, o que precisa apresentar e já partir para começar a apresentar essa documentação e fazer esse imposto de renda o quanto antes. Sim, eu gostaria até de citar a condição da multa, né? Porque isso também existe a condição da multa pela não entrega e a falta da entrega da declaração. Então, hoje a gente fala de uma multa mínima de R$ 165,74. Isso falando de multa mínima. Às vezes o contribuinte fala assim, mas é uma multa pequena. Não, não é uma multa tão pequena, porque em alguns casos ela é incidente sobre o imposto devido e até 20% sobre o imposto devido. Então, tomar um cuidado, porque aquele contribuinte que ele tem um rendimento maior e ele não declara o imposto de renda, a gente não está falando só da multa mínima de R$ 165,74. Ela é 20% sobre o imposto devido. Então, um cuidado, uma atenção, é o momento de juntar essa documentação, procurar o profissional de saúde, que acho que é um momento crucial e essencial, fazer essa reunião de documentos para que possa trazer benefícios, né? André, falando só, a gente ainda tem um tempinho, o plano de saúde também é dedutível, né? Sim, o plano de saúde ele é dedutível, ele é parte desse rol de deduções que a gente pode se beneficiar. O plano de saúde ele é parte disso. Pode-se aproveitar a dedução dessa contribuição que foi feita ao longo do ano relativa ao plano de saúde. E outra coisa também que muita gente esquece, as despesas escolares, o filho também. Eu ia perguntar isso agora. É uma despesa dedutível, que a gente fala até dentro do nosso escritório, são as despesas boas que a gente procura, né? Então, são despesas dedutíveis que podem fazer parte do imposto de renda e muita gente esquece. Uma das situações também, Márcia, só colocando assim de maneira mais abrangente, às vezes nos perguntam sobre o pagamento do aluguel. E eu sei que impacta muita família, né? Então, o pagamento do aluguel, infelizmente, ele não se torna uma despesa dedutível dentro do imposto de renda. Como também citam, né, aproveitando o embasamento da área de saúde, a parte de medicamentos. O medicamento, infelizmente, ele não entra no rol dessas despesas dedutíveis. Só em alguns casos particulares, quando há o quê? Uma conta de internação e a nota fiscal do hospital. Então, assim, em alguns casos acaba a nota fiscal cedida pela entidade, pelo hospital, então aquilo se torna o quê? Dedutível dentro da situação do imposto de renda. E agora já me surgiu uma outra coisa. Equipamento, se, por exemplo, se a pessoa adquirir algum equipamento para a saúde que ela necessite usar, algum equipamento, sei lá, vamos falar sobre oxigênio, que ela tem que comprar lá o cilindro de oxigênio. Então, também não contempla, né? Porque seria como se fosse medicamento, né? Sim, aí tem que se verificar o que esse contribuinte demanda, como o hospital, né? Se ele demanda de um home care, se ele demanda de um atendimento hospitalar, como que é essa demanda desse contribuinte? Que em alguns casos, sim, aquela conta hospitalar ela vai se tornar dedutível para efeito de imposto de renda. Até consultas, quando a gente fala de consultas médicas, consultas em clínicas são dedutíveis. Então, ficar bem atento a isso, porque é um momento até que as clínicas, os médicos estão enviando o CPF, o qual nós citamos, essas informações para a Receita Federal. Então, fazer esse checklist é algo mais importante nesse momento. Assim, se a gente for ficar falando aqui, vai surgindo, né? Vão surgindo perguntas. A gente até não está com isso aqui, mas me veio também à cabeça. Vou fazer essa pergunta, tem um pouquinho a ver com o imposto de renda ou não.
Algumas doenças, elas permitem que seja utilizado, por exemplo, um fundo de garantia para aquisição de algum produto para ela? Você tem noção disso? Tem algumas doenças que permitem o quê? O saque do FGTS. Em algumas doenças graves, de nível mais graves, né, contraídas, elas permitem sim esse saque. Como permitem, como a gente citou, através de laudo médico, todas elas, tá? Só colocando isso bem claro, tem que ter a comprovação através de um laudo médico. Essas cardiopatias mais graves, doenças de grau e nível mais estabelecidos, mais graves, então elas são necessárias o quê? O laudo médico e amparo desse laudo. Tanto para o imposto de renda quanto para o saque do FGTS, que se tenha essa documentação, peça isso ao profissional, ao médico, e conte também com o contador, porque muitas das vezes, como citamos aqui no início do programa, às vezes são doenças contraídas já há mais de 1, 2 anos, e o contribuinte não buscou esse resultado desse imposto de renda que às vezes foi retido na fonte. Então ele tem o direito a buscar esse dinheiro que foi subtraído do rendimento dele e hoje pode se tornar benefício. Então não é somente na declaração de 2020, até mesmo as declarações que foram entregues anteriormente, se essa doença tem um laudo anterior, pode-se buscar a retificação desse imposto de renda e também se beneficiar dessa restituição. Entendi. André, bem rapidinho, se eu tinha que declarar o imposto de renda já há 2 anos atrás, eu não declarei e agora eu soube disso e quero declarar, como é que funciona? Tem que juntar toda a documentação e vai cair naquela condição, né, da incidência da multa, o qual nós colocamos R$ 165,74 mínima até o limite de 20% sobre o imposto devido. Posso fazer a minha declaração nesse momento, a declaração do ano anterior que eu esqueci? Sem problema algum, posso fazer, mas infelizmente o contribuinte vai ter que pagar esse percentual da multa. Quem que define essa penalidade aí, a multa? Essa penalidade, o que ela acontece? No momento da transmissão do imposto de renda, já é gerado a multa. Então, no momento que o contribuinte faz essa transmissão para a Receita Federal, de maneira automática, ele já tem conhecimento dessa multa pela falta de entrega do informativo. Sempre falo, toda a equipe da Novo Horizonte, não deixe para a última hora. Porque muitos casos a gente se depara que poderiam ser a benefício do contribuinte e ele acaba esquecendo ou até pela falta de informação não gozando desse benefício, né? Falta do tempo hábil para se pensar, para analisar em cima daquela pessoa específica, né? Sim. Cada caso é um caso e vocês têm que analisar caso por caso, né? Aí fica difícil às vezes conseguir fazer isso a tempo, né? É complicado. Bom, André, eu acho que a gente já deu aqui o nosso recado, né? Eu queria que você aproveitasse aí esse momento final para deixar o apelo aí para as pessoas que querem fazer, que procurem, que façam com um profissional para não ter depois dor de cabeça, né? E pode deixar novamente o seu contato e dizer da necessidade, né, das pessoas que façam isso, não deixem de fazer para não ter problemas futuros. Sim, Márcio, eu queria, como você falou aí, colocou bem, fazer até um apelo, né, não só os contribuintes, tá, mas aqueles profissionais de saúde, médico, fisioterapeuta, todos esses profissionais, eles têm o quê? Uma certa obrigação na hora da entrega do imposto de renda, que caso esses também não façam a entrega de maneira correta, eles acabam levando aqueles pacientes à malha fina. Então, é um cuidado maior, não só do contribuinte, mas também desses profissionais que receberam rendimento durante o ano de 2020, né? Vou deixar em aberto o nosso contato, nosso WhatsApp é o 99802-3500 e o nosso telefone fixo é o 2523-0268. E citando a Novo Horizonte Serviços Contábeis, ela está na Rua Presidente Vargas 7, Sala 201, 202 e 203, no bairro de Olaria. E aproveitando a deixa, você falou que pode fazer também imposto de renda para os profissionais, né, de saúde. Você também faz isso lá na Novo Horizonte, se eles quiserem, né? Porque a gente aqui está falando da pessoa física, estamos falando
dessas pessoas, mas tem os profissionais de saúde que também precisam declarar, precisam fazer, se quiserem procurar também a Novo Horizonte, você está à disposição, né, André? Sim, lá nós temos uma demanda até grande assim, de clínicas e profissionais da área de saúde, até pela expertise que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? São mais de praticamente 20 anos de trabalho, mais de 20 anos, hoje estou com 38, né? Mas já Entregou já a idade. Mas já tem uma caminhada longa na contabilidade, então assim que todos possam contar com a nossa assessoria e agradeço muito a parceria que temos com vocês também, de poder estar levando orientação. Às vezes a gente fala assim, é um programa voltado à saúde, mas em tudo se complementa, né? Exatamente. A questão da saúde, a questão das despesas dedutíveis, a questão da parte médica, porque é o momento do contribuinte, o profissional, a pessoa física, buscar os seus direitos, né? E todo mundo está buscando isso nesse momento. Com certeza. Bom, pessoal, a gente está terminando aqui o nosso programa Muito Mais Saúde. Eu queria agradecer aí a audiência de você que está do outro lado e dizer para você que preste bastante atenção no que foi falado hoje aqui e se você tiver dúvidas, perguntas, quiser saber um pouquinho mais, o contato também foi deixado. Muito obrigado pela sua audiência e o programa Muito Mais Saúde fica por aqui, levando sempre mais saúde para você. Tchau, tchau. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente.